pessoal, aqui é Alexandro Salles da Verdanatec. O objetivo desse vídeo é a gente falar um pouco sobre o GLP em nuvem ou em ambientes on-premise. A gente sempre oferta para nossos clientes o GLP em nuvem por ser uma questão de entrega completa de serviço. Você poder ter um sistema rodando no nosso ambiente Verdanatec sem você ter que arcar com qualquer responsabilidade sobre infraestrutura, backup, segurança, e isso tudo sempre ficar dentro do nosso atendimento, né? Dentro do nosso nível de suporte. Mas é claro que nem sempre vai ser possível você ir para um ambiente nuvem. Isso acontece muito com órgãos públicos, por exemplo, são clientes nossos, em editais nós participamos, mas a questão até mesmo em empresas privadas que fazem questão de manter em ambiente interno, onde é possível sim você ter o GLPI, como ele é open source, você pode ter ele perfeitamente no seu ambiente interno, inclusive com alguns serviços nossos, como autenticação em nuvem, coisas desse tipo. Mas a questão é que você manter um ambiente interno, ele vai implicar em algumas obrigações que você, como dono da infraestrutura, vai ter que pensar, colocar na ponta do lápis, fazer sua conta e ver se realmente faz algum sentido ter esse ambiente interno em produção e se faz sentido, inclusive, aceitar os riscos envolvidos com isso. Quando a organização ela toma como princípio que ela vai usar um sistema internamente, é primordial que ela entenda os riscos envolvidos com isso e que ela faça então todo o seu plano de disaster recovery para caso algum desastre venha acontecer, ela consiga realmente se recuperar, né? Voltar a ter para que haja alguma resiliência, que ela volte no menor tempo possível a operar, seja um incidente pequeno, claro, né? Tem que ter um plano de resposta a incidentes no serviço, como também um plano de desastre recovery para recuperar totalmente esse serviço se algo grave ocorrer no seu ambiente. Quando a organização ela entende, aceita que ela vai manter internamente um serviço, como o GLPI, por exemplo, ela tem que então ter a maturidade de compreender que ela assume ali vários compromissos financeiros mesmos e técnicos também, que vai desde o consumo de eletricidade por conta de seus data centers, storages e tudo mais, né? Todo recurso de processamento, recurso computacional necessário, como também ela sabe que ela vai ter que arcar com alguns custos operacionais, como por exemplo, ter um técnico com nível de conhecimento suficiente para manter essa infraestrutura e também questões de segurança, ter equipe ou até terceirizar, né? Não tem jeito, você vai ter que contratar externamente se não tiver isso dentro de casa, para você garantir um nível de segurança. Então você vai ter ali a depreciação dos seus equipamentos, ou seja, o disco onde está rodando teu sistema, está sendo gerado ali, armazenado seus arquivos, ele vai estar se degradando com o passar do tempo, assim como todo o restante do hardware, rede, e você vai ter que estar trocando isso periodicamente, a cada um ciclo de 4, 5, 6 anos. Então esses custos, eles devem ser computados e conhecidos pela gestão, caso contrário você corre risco daquele famoso barato que sai caro. Outra questão também principal é com relação à segurança e o básico da segurança, backup. A gente teve incidente aí essa semana com um cliente que ele contratou da gente, né, a instalação do sistema on-premise, se não me falha a memória, 3 anos atrás, e alegou que não fazia sentido para ele vir para a nossa nuvem porque ele tinha um ambiente on-premise. Então a gente ofertou serviço de backup, ofertamos serviço de suporte e ele não quis, porque tinha pessoal interno e tudo mais, que mantém infra, que mantém sistemas atualizados, não tem problema. Fizemos nosso trabalho e quando foi essa semana, ele teve um incidente grave lá, na verdade um desastre dentro do data center dele, onde ele perdeu o virtualizador, no caso, né? Houve um problema, a gente não sabe o que foi, porque não é infra nossa, mas ele teve um problema com o virtualizador e o storage, onde estavam armazenadas as VMs. Então eram 2 VMs que foram danificadas e ele não conseguia sequer levantar o sistema para poder fazer a migração.
Então ele acabou ficando aí de 1h da tarde, né, mais ou menos, até 9 horas da noite sem o sistema, enquanto nós atuávamos para recuperar desse desastre. Claro, todo mundo pode sofrer sim um problema como este. A questão é o quão preparado a sua infraestrutura está para sobreviver a ele. No caso desse cliente, como tinha falha no processo de backup, né, a gente teve muita dificuldade para recuperar esse ambiente, porque a gente teve que indexar esses discos das VMs em outras máquinas para fazer uma cópia quente, porque eu não conseguia subir sequer o sistema operacional. Então a gente pode inclusive dizer: tivemos sorte de não ter tido um problema maior com esses discos virtuais. Caso contrário, não era possível reaver nada. Então você imagina o prejuízo, principalmente na imagem da TI, né, no caso, de ter perdido 3 anos de histórico do teu sistema, porque não havia um backup real. Outro problema também, que aí o gestor talvez ouviria aquela típica frase: se a TI não está dando conta do sistema de TI, como que ela vai dar conta do negócio? Eu acho que essa é a pior frase que um gestor de TI pode ouvir. Bom, eu entendo que você deve investir em teu parque, na tua infraestrutura, no teu pessoal, mas vamos parar para pensar. Nós estamos dentro de uma organização, eu sou TI de uma organização, eu estou investindo em TI, no meu pessoal, para atender ao negócio ou para atender a própria TI? Uma premissa básica que existe é a seguinte: todo e qualquer serviço está sujeito a um incidente. Isso está lá na ITIL 4, está na norma ISO 20000, então é fato que a gente deve se preparar para isso. Então não adianta instalar um sistema e achar que esse cara vai rodar o resto da vida sem dar problemas, não, porque ele vai, seja por conta de um hardware, seja por conta do próprio software, seja um bug, uma vulnerabilidade nova recém-descoberta. Falando de uma aplicação como o GLPI, que a gente usa lá um ambiente web, então pode ser o servidor web, pode ser o PHP, né, a linguagem PHP descoberta uma vulnerabilidade, então precisa ser atualizado. Pode ser um problema de banco de dados, pode ser o storage onde está o teu banco, pode ser inclusive o danado de um no-break onde está lá o teu hack bonitinho há anos funcionando perfeitamente. Pode ser o seu gerador, o teu provedor de internet. Então você sempre vai estar sujeito a uma indisponibilidade. Então é preciso que você pense, repense, faça o cálculo dos seus custos para saber como você vai responder a incidentes. Seja um incidente simples de indisponibilidade e seja um incidente grave, no caso de um desastre. Então você precisa estar pronto para responder a isso. A grande vantagem de contratar um sistema como serviço é justamente você não ter que arcar com todos esses custos e responsabilidades de manter uma infraestrutura complexa, rotinas de segurança, backup, atualizações de sistema. Isso tudo é herdado com base em um contrato de serviço, certo? Mas ok, você precisa também, por alguma razão qualquer, manter o sistema internamente. Isso não tira de você a responsabilidade, o fardo, muito pelo contrário, não tira de você o fardo de ter que pensar em tudo isso. Ele apenas atribui as responsabilidades diretamente a você. Então cabe a você garantir manutenção do sistema, disponibilidade, segurança e backup. O backup desse sistema passa a ser responsabilidade sua também. Então aí é onde você precisa, de repente, ou investir no teu pessoal interno, ou então você deve contratar serviços diferenciados para manter o ambiente on-premise. Fica aí a dica, eu queria compartilhar porque essa semana a gente teve esse incidente grave em um cliente que voltou para a gente quando teve problema. Então é importante refletir um pouco sobre isso e pensar: vale realmente a pena manter serviço dentro de casa só porque eu já tenho um hardware? Qual o risco envolvido nisso? Será que minha equipe está pronta para manter e superar qualquer problema de disponibilidade? Ou eu preciso de repente de um contrato de apoio de uma empresa especializada? Qualquer coisa já sabe, estamos aí à disposição, somos a Verdana Tech e temos o Verdana Desk para ajudar vocês. Grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.